Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é um dia muito especial, é um dia de celebração e eu tenho a honra de estar aqui para apresentar para vocês esse projeto que foi tão sonhado, que foi desenhado e tem a bênção de Jesus, a gente sabe disso. E eu fui escolhido a dedo para apresentar para você a mente que criou tudo isso, essa mulher inspiradora, que tem uma história espetacular. E a gente vai contar um pouquinho para você se apaixonar, assim como todos que a conhecem. Então, deem boas-vindas junto comigo a Paula Oliveira. Muito obrigada. Você já vai me fazer chorar já logo na apresentação, Rafa. Calma, segura isso, porque a gente tem muita história. Muita Hoje é um dia muito especial, como eu disse. É uma honra para mim estar aqui, para poder compartilhar e ser o porta-voz dessa história e desse projeto para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada já de antemão. Seja muito bem-vinda. Vamos começar contando... Faz um resumo da sua história. Eu sei que não dá para resumir, é muita coisa, até são coisas extremamente importantes, porque a gente vai contar para mostrar como que você chegou até esse patamar, até essa projeção incrível, mas me conta um pouquinho do começo. Vamos lá. Algo que eu gosto muito de conversar com as minhas clientes ou qualquer pessoa que eu esteja ali trocando alguma ideia é justamente isso, a sua história, né? Você é resultado da sua história. Então, atentem-se sempre à sua história, que é do que você é formado. Então, vamos lá, vou contar para você um pouco da minha história. É uma garota muito bem criada, no sentido de pai, mãe, família, tudo ali. Porém, eu estava conversando isso com uma cliente hoje, né? Eu não pensava, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Médica, advogada, juiz, enfim. E assim passou a minha juventude. Fiz contabilidade. Meu Deus. No segundo grau, fiz contabilidade. Na faculdade, eu fiz direito, eu sou advogada de formação. Porém, o que eu faço hoje é única e exclusivamente por amor. No meio da faculdade ali, eu me apaixonei por cabelo e comecei uma carreira, ao contrário de da maioria, pelo menos, dos profissionais, porque eu comecei a minha carreira dentro de um laboratório. E depois que eu fui, depois eu fui para treinamento e depois para o métier ali em si. Sim. Mas depois de todo esse processo, houve a minha transformação pessoal. E dali não foi só uma transição capilar, foi uma transição de vida, de carreira, de lugar, de tudo. E hoje nós estamos aqui nessa cidade incrível, onde a gente foi muito abençoado, inclusive. Em mais um capítulo, né, dessa jornada. Em mais um capítulo. A gente vai falar de muitas transições, né, literalmente. Sim, sim. E eu quero te perguntar, porque talvez até seja uma pergunta bem pessoal, porque também estou passando por um momento de muitas mudanças. Mas voltando de acordo com a sua história, uma pessoa que optou fazer direito, quando você largou o direito ou deixou de praticar o direito, quando você entendeu que aquilo não era para você, as pessoas olharam para você e se perguntaram o que você está fazendo da sua vida? Fato. Como é que é isso? Porque tem que ter muita coragem. Fato. Porque direito é uma profissão muito admirada e as pessoas ficam naquela do tipo, você vai ficar rica, você vai fazer dinheiro. É um mercado extremamente machista, então as mulheres que conseguem de fato prosperar nesse mercado, quando você decide seguir seu coração, deve ser um espanto para todo mundo. Com certeza. Como é que você lidou com isso? Foi um espanto maior, acredito que para minha família, né? Para o meu pai, por exemplo. Porque depois dessa decisão, eu tive que dar muitos passos para trás. Né? De uma pessoa que já estava ali na faculdade, já tinha prestado vestibular 2 vezes, voltar e começar, por exemplo, a atender, não desmerecendo de jeito nenhum, mas como manicure num salão, Tá. Entendeu? Então foi muito chocante. Porém, Rafa, eu tinha aquilo como algo que me deixava bem, que me deixava feliz e que me trazia segurança, né? Uma segurança dentro de mim para continuar dando os passos, porque havia um planejamento. Não foi algo
Agora eu não quero aqui, agora eu quero ali. Tanto é que eu finalizei todo o processo do direito, né? Sim. Eu me apaixonei por cabelo no meio da faculdade. Então, eu não larguei a faculdade. Eu terminei e essa faculdade, ela foi, acredito eu, de suma importância para a formação da profissional que eu sou hoje, da visão que eu tenho hoje na minha área de trabalho. Mas, sim, foi difícil, foi complicado, porque a cada questionamento, eu tinha que explicar o que é que eu estava fazendo. E que havia um planejamento, que eu não tava ficando louca, entende? Jogando tudo pro alto e, eu vou cair na vida. Exatamente. Eu acho que um ponto muito importante para quem quer fazer esta transição é isso, é pare, pense e planeja, né? A gente não pode sair queimando fichas, Sim. jogando fichas assim na nossa vida. Eu acho que o principal, eu tinha argumentos. Tá. Porque eu estava fazendo aquilo com segurança. Eu creio que seja importante pontuar essas coisas, porque talvez isso tenha dado base e coragem para outras transformações, outras transições ao longo da sua vida, porque foram várias. Com certeza. Então, com talvez certeza. essa tenha sido a primeira, assim, que você se empoderou e falou, não, eu sei o que eu tô fazendo, é por mim, não é pelas outras pessoas. Exatamente. É muito legal falar sobre isso. Eu quero pontuar aqui, você mudou de consultora técnica em indústria de cosméticos para se tornar uma empreendedora cabeleireira, e essa também é uma transição bem significativa. Como que você encontrou mais coragem para fazer esta outra transição? Como que você motiva isso? Como você para, e agora talvez eu vou expor uma questão talvez bem pessoal também, chega no seu quarto, você ora e fala assim, isso que eu tô sentindo é o caminho certo? Você tem esse tipo de coisa? Hoje sim. Hoje sim. Nessa época, não. Não? Você não tinha essa espiritualidade apegada? Não, de jeito nenhum. Não conhecia a Cristo como eu conheço hoje. Este momento foi um momento onde eu fui movida única e exclusivamente pelo meu coração. Tá. Pela minha emoção. Depois, é muito engraçado, né? Que depois eu tive a explicação disso, né? Que é a questão do temperamento sanguíneo, colérico, nananã. Isso tirou, assim, quando eu entendi isso, tirou um elefante das minhas costas. E fez com que eu avançasse mais ainda. Mas eu fui única e exclusivamente pelo meu coração, Rafa. Num fato, rapidinho aqui, deixa eu te contar. Por ter feito contabilidade no colegial, eu fui trabalhar numa indústria como auxiliar de escritório. Né? Deus estava falando, vem pra cá, lá na frente, eu te pego, e aí você já vai estar preparado porque eu quero pra você. Você não vai entender agora, mas eu já vou te colocando ali. Vai fazer sentido. Com certeza, exatamente. E aí eu fui trabalhar nessa indústria como auxiliar de escritório. Só que nesse tempo eu alisava o cabelo, né? Fazia escova, tava todo final de semana ali no salão, já era meio rata de salão. E eles tem ainda uma linha home care, que vende por catálogo e tudo. Tá. E em determinado momento, quando eu estava lá, eles começaram os estudos para uma linha profissional. E como eu disse, eu já frequentava muito salão, aquilo me interessou. Todo intervalo que eu tinha no escritório, eu ia para o laboratório. Já tinha até um jaleco, uma touquinha minha, assim, separadinho, para ninguém me impedir, né, de entrar. E ficava, para que serve isso? Para que serve aquilo? Essa facilidade de fazer amizade, de trocar ideias, graças a Deus eu sempre tive pessoas muito legais do meu lado. E aí foi indo. Eles finalizaram a confecção da linha, fizeram o lançamento, tudo. Um tempo depois, 1 ano ou 2 depois, eles estavam lá no escritório onde eu trabalhava, onde eu não conseguia me encontrar, onde eu era bem infeliz, assim, não sabia o que eu estava fazendo ali, na verdade. Muitas vezes fui chamada de incompetente, porque para mim, esse lance de você ficar concentrado em papéis, em processos, comigo não funciona. Eu sou muito voltada para pessoas, né? Descobri isso muito tempo depois. Enquanto isso, eu fui chamada de incompetente algumas vezes. Vendo a movimentação de um negócio muito importante que eles tinham para fechar. E a principal técnica, que tinha toda a oratória, que tinha todo o conhecimento, estava doente. E ou das duas, uma. Ou eles iam sem a técnica e queimavam a marca, ou eles não iam e aí nunca mais, provavelmente, eles iam ter outra chance igual. Sim.
E aí uma coragem veio da emoção. Eu vou. Todo mundo olhou pra minha cara. Como assim você vai? Você é auxiliar de escritório, cara? O que você vai fazer lá? Falei, eu vou. Se for se você arrumar alguém pra aplicar, eu vou falando e a pessoa vai aplicando. Como assim? Vocês têm 2 opções. Ou vocês se queimam ou você deixa eu ir e tem uma chance. Conclusão, me deixaram ir. Era uma rede de salões, eles fecharam o negócio. E aí, quando eu voltei, de novo pela emoção, virei pro meu chefe e falei, das duas, uma. Ou o senhor me manda embora e paga minha rescisão em produto, que eu quero ir pra rua vender, ou o senhor me transfere de departamento. Eu quero ir pra fazer o que eu fiz hoje. Né? Porque você sai de uma vida onde você tem um salário fixo, onde você tem uma rotina, Sim. né? Pra ir pra uma que você não sabe nem o que você vai fazer lá. Mas o que eu tava ali tentando era manter o vínculo. Porque daí eu imaginei que lá eu poderia me desenvolver. Sim. Então, a princípio, foi pela emoção. Uma emoção um pouquinho pautada, mas foi pela emoção. Eu vou escutando sua história e eu vejo muitas fases do desenvolvimento pessoal. Você sempre teve essa ousadia de sair da zona de conforto? Você sabia que aquele era o caminho que você precisava seguir para alcançar o que você sempre quis? Eu sabia que era algo peculiar, meu. Tá. Eu sou aquela pessoa que... eu tenho um projeto. Então, vamos planejar, porque esse aqui são como é que aquela análise de SWOT fala? SWOT. Forças e ameaças. Fraquezas. Não consigo, Tá. Rafa, pra mim é muito difícil. Eu, graças a Deus, sou casada com um homem do planejamento. Então, ele planeja e eu executo. Eu sou daquelas assim, eu tive uma ideia no Instagram. Oi, pessoal, tudo bem? Isso aqui, não sei o quê. Dia tal, vai acontecer isso, isso e isso, tá? E agora, como é que eu faço? Eu preciso colocar isso em prática. Equipe, é isso. É isso, entende? Eu sou essa pessoa. E os meus passos são dessa forma. Então. A única consciência que eu tenho, e né, hoje em dia com mais maturidade, ok, mas que eu tinha, era que eu tinha que executar. Eu só assumia o que eu sabia que eu poderia executar. Como, eu não sei, mas que eu ia dar um jeito de executar. Tá. Porque é uma coisa que muitas pessoas, até em tomadas de decisão de transições de vida, de cabelo, sentem um pouco presas, né, para fazer isso. E você como mentor, eu acredito que até por ter já esse espírito ousado nesse sentido, tem que despertar isso das pessoas, né? Exatamente. Essa coragem de se assumir, de assumir as próprias vontades e assumir assim, pega na mão de Deus e vai, que vai dar. Se tá aí essa vontade, é porque alguma coisa ele tá querendo te falar, né? Este projeto surgiu meio que, acredito que a gente deve falar mais pra frente, mas ele surgiu neste viés. Depois eu te explico melhor. Você tem uma trajetória de 20 anos como cabeleireira, especialista em cor e cabelos naturais. Os 20 anos é no total. Somando tudo. Somando tudo. Tá. Primeiro como cabeleireira convencional. Na verdade, são 24, 25 nesse processo todo. Desde a indústria, passando pelo treinamento, pelo Brasil inteiro, passando pela especialização e até os dias de hoje. Como cabeleireira, Imagina. Cabeleireira em cabelos naturais, aproximadamente 10 anos, 12 anos aproximadamente. Como é que é isso? Uma vida dedicada a um mercado, você, acredito que seja única, eu não conheço nenhum nome grande no mercado que tenha essa experiência, que passou pela indústria, que entende um processo químico até a ponta, que é o atendimento final a cliente. Como você se enxerga? Você consegue enxergar a potência e o tamanho que você é? De novo, hoje, sim. Tá. Por muitos anos, não. Foi um processo psicológico para entender tudo isso? Foi. Um processo psicológico, um processo espiritual, um processo de aproximação com Deus, a ponto dele me convencer, de me dizer que ele tinha me dado muitos dons, tinha me feito passar por muitas coisas com um propósito. E agora uma pergunta, o seu cabelo acompanhou todas essas fases? Sim. E ele foi um fator
que me levava, sabe? Eu costumo dizer, eu falo pra ele que ele corresponde muito bem à função dele. Porque quando eu tinha um cabelo alisado, ele era o cabelo alisado. Sim. Com cabelo natural, a gente cuida bastante também para que ele seja um belo cabelo natural. E é engraçado, né? Eu falo pra ele. Rola uma conversa, então, você e seu Camilo. Rola. Vocês são besties, é isso? Sim, sim. E é muito legal, né? Sim, eu tô lá me arrumando. Ó, você faz o seu papel, hein, garoto? Dá um jeito hoje, hein? Muito obrigada. Porque é um atributo meu com o qual eu consigo mostrar, levar segurança, levar... É como se eu trouxesse outras pessoas à tona, sabe? Baseado em suas histórias, não na minha. Entende? Não Sim, na minha sim. história. Baseado... O que me interessa é a sua história. Vamos lá, me conta a sua história. Vamos ver. Baseado na minha, o que eu posso te ajudar? Ou o que eu posso chamar a sua atenção? Que é muito forte na sua história para que você possa... Às vezes é um gancho que você precisa para sair de um ponto A e ir até um ponto B. Você usa a sua bagagem Exato. com base nisso. É muito legal. A gente está falando de um processo de transformação que acomete muitas mulheres. Esse entendimento do cabelo natural, essa aceitação do cabelo natural. Houve dentro dessa bagagem que hoje você usa como ferramenta para transformar outras vidas, algum fator para você que foi decisivo, algum fator marcante que você falou, calma aí, preciso me aceitar, não quero mais seguir esse caminho, vou mudar? Como que você parou de alisar o cabelo, por exemplo? Eu acredito que é justamente ao contrário, Rafa. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito apegada a algumas coisas ou alguns sentimentos. Eu me adapto muito fácil. Isso é bom e isso é ruim, tá? Às vezes não é muito bom, não. Eu me adapto, porque daí você senta na sua zona de conforto e fica ali e não sai nunca mais. Sim. Então, eu me adapto muito fácil. Então, o meu processo de transição capilar, ele não foi, eu não me lembro dele como algo penoso, pesado, sabe assim? Eu achava, é só um corte de cabelo só. Depois ele vai crescer e tá tudo certo. Claro que quando eu cheguei neste momento, eu percebi que não era. E aí algo foi nascendo dentro de mim para que eu levasse essa minha experiência, esse jeito com o qual eu levo as coisas para a vida de outras pessoas. Para chamá-las para o fato de que uma transição capilar, eu falo isso muito para as nossas clientes, uma transição capilar, a última coisa que vai mudar é o seu cabelo. É a última coisa que vai mudar. Então, eu trago, com tudo isso, eu tento trazer para as minhas maravilhosas que a gente acompanha, isso, calma, relaxa. Esse processo não pode ser um processo pesado para você. O seu cabelo, ele não pode ser um peso na sua vida. Ele tem que ser algo que vem para te fazer bem, para completar aqui, para ser a sua moldura. Então, calma. Voltando à sua pergunta, se houve... como que foi a minha transição? Minha transição foi assim. Eu inventei de me formar na faculdade, de fazer parte da comissão de formatura, casar ao mesmo tempo. Então, você imagina, um TCC em direito, porque eu me especializei em direito penal. Tranquilinho também, né? Sim. Tranquilo. Tá fácil, vamos... Repentinamente, meu cabelo começou a cair como água. Tá. Não era algo assim que eu penteava e saía um negocinho assim, não. Era preocupante, digamos assim. Diante desse estresse todo. Exatamente. E aí, eu já tinha uma amiga que já me incentivava e tudo que ela já tinha passado. E aí, eu falei, fui ao médico, tratei, óbvio, soube que era pelo estresse. Mas vou tentar, vou fazer. Consegui segurar por 11 meses e cortei o cabelo. Você entende que a maioria das mulheres, quando você toca nesse assunto, nessa abordagem de transição capilar,
é bem profundo essa decisão. E talvez um pouco diferente da sua história, mas é bem doloroso essa aceitação. E tem gente que não acompanha e que não conhece, que não sabe, que vai além da estética, né? Não é só uma questão do tipo, vou me ver de cabelo liso, ou vou me ver de cabelo encaracolado, ou vou me ver diferente. É uma questão muito mais profunda. A última coisa que muda é o cabelo. De não ter que seguir um padrão que já está estabelecido como algo que só isso é bonito. Você escuta muito isso ainda hoje? Todos os dias. E o meu trabalho é mostrar que não é o cabelo. Existem algumas coisas aí que você precisa entender, muitas vezes tratar, para que você consiga, além de assumir o cabelo, se permitir viver outras coisas na sua vida ou deixar de viver outras coisas que te seguram num padrão ou num patamar que você julga erroneamente ser o correto ou o essencial. Que você tem que cumprir, né? Aquilo ali, aquele Exatamente, padrão. Ou o essencial. Isso, de novo, esse projeto ele vem porque nós vivemos coisas dentro do estúdio, Rafa, que não são normais dentro de um salão de cabeleireiro. Não é? Não são normais. Então, não é. Eu sempre. Aqui na Baixada Santista, nós temos o estúdio desde 2020, setembro de 2020. Auge da pandemia, a gente estava abrindo o estúdio de cabeleireiro. Olha que maravilha. E desde então, eu venho tentando mostrar nas redes sociais, você é um influencer, você sabe disso, o que acontece dentro do nosso estúdio. O que acontece ali nas nossas cadeiras. Isso não é só comigo, é com a minha equipe, com as profissionais que nós temos lá. E a coisa é tão diferente, é tão profunda, que com um vídeo roteirizado, senta aqui, vamos fazer isso, isso e isso. A gente não consegue. Não consegue. Nós temos uma unidade em São Paulo também. Sim. E no dia da inauguração, nós contratamos uma profissional para fazer os stories em real time, né? Uhum. Ela conseguiu captar algumas coisas que nós olhamos e falamos, é isso. Só que para captar isso, a pessoa precisa ter um olhar diferenciado. E aí, no dia a dia, né, não dá. Sim, sim. Uma outra coisa que a gente tem que eu tive muita dificuldade foi com profissionais de marketing. Olha, você precisa fazer isso. 3 dicas para o seu cabelo ficar assim. Anjo. Às vezes muitas vezes eu me senti muito mal, assim, muito... não, eu devo ser muito soberba, muita coisa. Mas não é isso que eu quero passar para as minhas clientes, para as minhas seguidoras. É algo muito maior. E para que... então por que você não faz como alguns cabeleireiros por aí? A cliente chega, você coloca a câmera na frente e faz a sua avaliação. Também não é possível, sabe por quê? Porque na nossa avaliação é criado um ambiente de alta confiança. Alta confiança. A partir do momento que eu coloco uma câmera na frente da pessoa, acabou. Uma hora ela pode esquecer que tá ali, né? E, sim. Mas pode ser que não. Então, coisas que eu preciso extrair dela para apresentar ao final, que é o meu trabalho. Uma proposta de um corte ou de um jeito diferente de arrumar o cabelo, com uma câmera ligada eu não consigo. Ela não fica à vontade o suficiente de talvez falar alguma coisa que pode nem ter a ver com o cabelo, muitas mas da vida dela, como tem, você disse. E aí a câmera ligada, ela vai deixar de falar. E aí o meu trabalho vai pro ralo. Entendo. Entendeu? E com esse projeto, a nossa intenção... Porque isso é muito profundo. Sim. E faz diferença na vida de muita gente. Então, o nosso projeto, ele vem com esse intuito de mostrar o que acontece dentro do estúdio com a forma e importância profunda que ele realmente tem. Que é esse conjunto, história de vida, transformação, apoio nosso numa parte que a cliente acha que é bem importante, né? Que é o cabelo. E seguir a vida ali, com mais leveza.
É aquela questão, não é só estética, né? Não. Não é... As pessoas já julgam o estético, ou a preocupação com o visual como algo superficial. Infelizmente, em 2024, a gente ainda escuta isso. Mas nós somos pessoas, eu me coloco nessa posição porque eu também gosto bastante, entendo o quanto isso reflete nos meus resultados, no trabalho, na minha autoestima para encabeçar outros projetos. Exatamente. E eu ainda tenho um lugar privilegiado, porque eu sou homem, então tem toda essa questão, a gente vive numa sociedade machista. Mulher ainda... vulnerável. Então, quando eu comecei a entender a sua história, eu acho tão legal esse ambiente seguro de autodesenvolvimento que você cria para essas mulheres, para elas se... Você quer fazer uma transição? Você quer pintar cachos coloridos? Que eu vi isso. Tá no seu... Aliás, o Instagram é espetacular. Sigam, por favor. Eu acho muito bacana fortalecer essa autoestima, mas não colocar também um novo padrão do que é o certo. É assim, cara, vamos ser natural? Então vamos. Qual é o seu? Você permite que a mulher faça isso. E é consciente, você quis criar isso. Exatamente, dentro do seu estúdio. É consciente. Tanto que no nosso estúdio, se você está convidado para ir lá nos visitar, que nós não tratamos apenas de cabelos naturais. O que nós não fazemos é o alisamento em si, mas tratar, e tudo a gente faz. Mas quando você chega lá, se você já vem de outros lugares, a primeira coisa que você percebe é o ambiente. Nós não estamos numa sala comercial, num prédio ou num lugar onde abre a porta para a rua. Nós estamos numa casa. Tá. A nossa casa não tem identificação. Pelo menos por enquanto, a gente não sentiu essa necessidade. Sim. Então, a pessoa chega... Já aconteceu até muito engraçado de pessoas não irem achando que é golpe. Depois eu posso te contar essa história. Gente, pode ir, tá? É seguro. É seguro. Falava, não, tem um vídeo lá no Instagram que mostra a casa e quando você entra, é um salão. Mas já é uma casa onde os detalhes da casa foram preservados, né? A princípio nós fizemos projeto de arquitetura para mudar, nananã, e aí as clientes viam e falavam, nossa, isso aqui lembra a casa da minha avó. Então. Nossa, isso aqui lembra... E aí a gente desistiu. E não existe, fora os sábados, né, que é normal, mas de terça a sexta, por exemplo, nós não trabalhamos no fast hair. A gente, por exemplo, para uma avaliação, a gente separa de 40 minutos a 1 hora. E muitas vezes, tá aqui a minha equipe que não me deixa mentir... Aí eu falo que a conversa ali tá num nível que eu não consigo... interromper. Sim. Então, o nosso modo de atendimento já é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que cria um diferencial gigantesco. O que cria um diferencial e o que nos traz como requisito para o ambiente seguro. Sim. Na realidade, cria esse ambiente, né? Exato. Você criou uma metodologia para que as suas clientes se sintam à vontade. Talvez não, né, Rafael? Sim, porque você entende tudo que ela tá passando por trás daquele quero mudar ou quero me ver diferente. É isso. Você é necessária, literalmente. Agora eu falo isso porque não tenho cabelo cacheado, por exemplo. Nunca passei por uma transição capilar, mas consigo ter a sensibilidade, talvez até por escolhas minhas de vida, de entender o quanto isso pode ser limitante para muitas mulheres. Sim. E para homens também, né? Porque vocês também atendem homens. Sim, bem sim. vi no Instagram, inclusive, já falei para vocês seguir agora, porque é um espetáculo. É sério, é muito legal. Nós atendemos homens e é legal que nós temos clientes que eles chegam e essa atmosfera também é criada. Por mais que só trabalhamos mulheres, Sim. homem, temos o nosso gestor que não fica ali o tempo todo. Mas até ele é sensível ao ponto de que quando ele percebe que tem um homem agendado na agenda, ele dá um jeito de passar pelo estúdio para dizer, olha, não se preocupe, não é só você de homem que tá aqui, tá? Sim. Não se preocupe. Fica tranquila. Não vão te zoar. Tem essa ainda? Tem. Então, até os homens entram na nossa atmosfera. A gente tem um cliente que ele fala, eu gosto de vir aqui porque o papo de vocês é bom, né? Ele fala. E, enfim, pessoas. Sim. Né? Pessoas. A gente falou de marketing, né? Assim, de como
os salões são vistos, de como essa liberdade foi talvez colocada numa caixinha, numa prateleira. Você acredita que essa cultura da beleza, o padrão da beleza feminina especificamente mudou? Você enxerga isso, as mulheres se vendo representadas na mídia, em campanhas, isso... Como que você enxerga essa transformação, esse empoderamento todo? Isso não é eu enxergo não como uma moda, Tá. e sim como uma mudança cultural. É cultural. Você não vai acontecer daqui a pouco você vendo um monte de mulheres com cabelos naturais alisando ou, sei lá, um processo novo aí de mudança de curvatura que surgir. Uhum. Então, é uma coisa que vem aos poucos, porém firme para ficar. Tem base. Porque justamente muitas outras coisas são reveladas, muitas coisas de infância, muita coisa de adolescência são tratadas neste processo também, que nos fazem ter firmeza. Me perdi na resposta, vamos lá. Eu estava falando da mudança cultural que não vai retornar. Tinha uma outra coisa muito importante que eu queria falar. Enquanto você pensa, você é um elemento de transformação cultural também. Sim. Já aconteceu, por exemplo, e aí vou falar especificamente de crianças olharem para você e despertarem nela, por exemplo, nelas essa autoestima. Pode parecer muito clichê a minha pergunta, mas do tipo falar, nossa, que cabelo bonito. Já. Um dia desses na igreja que eu frequento, uma das meninas que me vê o tempo todo. Mas quando eu colori, a última vez que nós fizemos o cabelo, mudamos a cor, eu passei a ser loira. Eu nunca fui loira na vida, tô sendo agora. Você vê como o cabelo natural me permite. Ela fez assim, tia. Aí eu olhei e falei, oi, seu cabelo tá tão bonito. Aí eu falei, ai, obrigada, meu amor. Você sabe, né, que a tia trabalha com cabelo. Vou falar pra sua mãe levar você lá. Aí ela, tá. Uma graça. E uma outra coisa que acontece com crianças em nosso estúdio é chegar e olhar pra uma cabelo natural, olhar pra outro cabelo natural, pra outro cabelo natural, só pra mãe de cabelo alisado. Aí ela faz assim. Como quem diz, nossa, todo mundo aqui tem o cabelo igual ao meu. Ou parecido, Sim. né? Porque um não é igual ao outro. Sim. Então, elas já relaxam e algumas já falaram, mãe, que dia que a senhora vai fazer o seu também aqui? Então, a gente consegue acolher muito as crianças também, né? Porque é sacrificante. Acho que principalmente para as crianças que são meio que obrigadas a seguir essa padronização. Para uma mulher adulta já é sacrificante, caso não seja da vontade dela ficar presa a essa rotina de beleza. Eu imagino para uma criança que talvez nem tenha essa percepção de que tem um padrão de sociedade. Então eu acho que é bem bonito. Para a criança poder ser o que ela quer. Exatamente. Sabe? Não necessariamente a princesa tem cabelo liso. Aquela questão que por mais que pareça que já foi superada, não foi. Sim. Porque ainda existe... A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo, Com certeza. né? Não por palavras. Sim. E ainda é muito forte a incidência de mães que alisam e que não querem que os seus filhos alisem, que as suas filhas alisem. E como é que faz com o exemplo? Sim. Né? Sim. Como é que faz com o exemplo? Isso ainda influencia bastante. Mas existem muitas mães guerreiras mesmo, que levam suas crianças até o nosso estúdio, que falam, ela quer alisar, eu não vou alisar. Tem uma mãe, inclusive, que estava lá hoje, a Ana, mãe da Marissa. Rafa, o cabelo dela é liso, que não fica nem um grampo, o da mãe. E o da filha, crespo. E ela mostrou uma foto pra gente que a Marissa, até acho que 2 anos de idade, o cabelo também era liso. Caiu tudo, nasceu crespo. E ela não sabe lidar. Sim. Porque não é que ela alisa o cabelo dela, é que o cabelo dela é liso. Não tem curvatura. Então, quando ela chegou pra nós, ela chegou com um mundo de dúvidas. E nós a parabenizamos. Porque ela não procurou nenhuma ferramenta pra trazer o cabelo da filha mais perto do dela. Uhum. Para ficar mais fácil para ela. Pelo contrário, ela insistiu em procurar até que hoje
As duas são super muito tranquilas, cada uma com a sua curvatura. E finalizando perfeitamente como você faz. Tranquilamente. Me fala um pouco desse atendimento diferenciado que você já me explicou, mas vamos agora falar para todo mundo. Como que essa técnica impacta na vida das suas clientes? A gente tem alguns exemplos aqui e a gente pode aprofundar mais em relação a isso. Por que que eu quero te dizer? Como que você construiu esse modelo? E por que que eu quero frisar? Porque hoje você é uma empreendedora em série, tem vários projetos, nascendo mais um hoje, mas o quanto essa preocupação com o atendimento diferenciado foi base também para que você desenvolvesse tantas coisas que estão levando seu nome. Fiz várias perguntas, gente. Desculpa, é que é muita coisa que eu quero perguntar. Vamos fazer episódio 2. Eu acho. Como que você desenvolveu, então, esse atendimento e como que você cria esses processos? O atendimento básico, da hora que a cliente chega no nosso estúdio até a hora que ela está na cadeira e vem a avaliação, o princípio de tudo isso foi a minha vivência, Rafa. Não posso dizer para você, eu aprendi isso em tal lugar, eu estudei marketing, eu estudei PNL. Tá. Não posso, porque o princípio de tudo não foi. O princípio de tudo foi como eu gostaria de ser tratada. Como eu gosto de tratar as pessoas. Tanto um ponto adoro comer. Então, toda vez que você chegar no nosso estúdio, vai ter algo para você comer. Vou. Porque é o modo que nós temos de te agradar. Sim. Porque é o modo que nós nos agradamos. Entende? Sim. A gente gosta muito de comer. Então, o princípio de tudo foi isso. Como que eu gostaria de ser tratada? E aí, com o passar do tempo, aí sim nós fomos estudando. Hoje, por exemplo, o nosso método de atendimento, ele é estruturado através de um trabalho que nós fizemos com uma psicóloga e neurocientista para estruturar. Um dos momentos que, né, a minha cabeça se toca e fala, isso daí, meu amor, isso daí é algo que você desenvolveu e que vale alguma coisa. Sim. Que eu já vinha tentando ensinar, mas não sabia direito como, porque eu desenvolvi através da minha própria história. Então, como é que eu vou te passar? Simplesmente, olha, quando a cliente chegar, você tem que falar assim, assim, assim para ela, viu? Se ela sentar com a perna cruzada, é porque ela tá à vontade. Se ela sentar com a mão assim, é porque ela tá tensa. Aí, se ela tiver à vontade, você faz isso. Não dá para ser dessa forma. Sim. Porque senão eu engesso a pessoa, engesso a minha equipe, e aí não dá. Você pode chegar lá, o estúdio tá funcionando agora. Saímos de lá e deixamos várias clientes, porque o atendimento é o mesmo, comigo ou com a nossa equipe. E chegou um momento que e aí eu tentava ensinar e o profissional vinha, aprendia a técnica, mas o modo de atendimento não. Então, nós estruturamos através de uma psicóloga, neurocientista, e hoje nós temos o nosso método de trabalho fundamentado em 4 pilares. Só que ainda é difícil ensinar para profissional, porque um dos pilares é a mudança de mentalidade, né? Então, então, esse modo de atendimento, ele vem da nossa história e do que a gente quer passar para as pessoas. Nesse meio do caminho, nós estruturamos. E aí, sim, através dessa estrutura, nós conseguimos enxergar os outros projetos, né? Aqui é algo diferente, como que a gente vai fazer? Se nós tentamos incutir isso na cabeça de uma turma de pessoas, conseguimos, não conseguimos, conseguimos até certo ponto. Nós julgamos que isso é algo importante, que tem que ser mudado na cabeça de profissionais para que outras pessoas possam usufruir desse modo de atendimento. Então, a gente precisa achar um outro jeito de colocar na cabeça deles. Entende? Entendi. E aí, disso também surgiu. Hoje nós ministramos cursos para profissionais, porque nós acreditamos que o atendimento com cabelos naturais não pode ser, não é e não pode ser a mesma coisa de atendimentos convencionais. Tá. Por todo este processo. Nós ministramos cursos para clientes, porque o nosso objetivo é que a cliente tenha o seu próprio cabelo leve, de forma leve, não de forma pesada, que ela tenha que dispor energia para pensar no cabelo. Então, nós temos um curso de autofinalização, onde a gente apresenta as técnicas para que ela possa fazer na casa dela. Inclusive, ela mesma que faz, a gente só monitora. E agora nós temos também o projeto estamos desenvolvendo um projeto de finalização para as mães e o podcast. Então, tudo isso se deu basicamente pela nossa experiência. E a linha?
E a linha. Exatamente. Foi outro ponto que nós percebemos. Que as clientes chegam no nosso estúdio e falam, o meu cabelo é 1, 2, 3, A, B, C. Calma lá. Uhum. Nós temos uma formação técnica que sabemos que não existem só 4 tipos de cabelo. 1, 2, 3, 4 e muito menos 1A, 2B, 3C. Não. Existem muito mais catalogados ali. Aí nós temos aproximadamente 15, 20 tipos de cabelo diferente, né? Curvaturas e tal. E melhor, uma cabeça tem várias curvaturas diferentes nela. Como que você vai pegar um produto e falar, eleger uma curvatura? O meu cabelo é esse. E a partir dessa curvatura, você vai comprar um produto específico. Para nós, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não. Essa linha, ela veio para satisfazer as necessidades do cabelo. Em sua formação, em sua composição. Independente, você pode usar o nosso produto. Vai fazer muito bem para você, que tem um cabelo sem curvatura, liso. Uma crespa, pode usar. Uma alisada, pode usar. Por quê? Porque o nosso produto ele foca nas necessidades e não em padrões. Que nós entendemos que no momento é para vender produto. Numa casa, por exemplo, na minha casa, por exemplo, são eu, minha mãe e 2 irmãs, 4 mulheres. Com cabelos com curvatura, porém diferentes. Totalmente diferente. Aí são 4 produtos Entendo. diferentes? Não. É um produto que atende as principais, que efetivamente tem ativos que fazem a diferença, que fazem o que dizem, que fazem o que prometem. E aí a gente consegue finalizar todos os cabelos que chegam no nosso estúdio com a nossa linha. Olha, não sei se você fez a formação do negócio do PNL lá, mas você tava falando, eu tô assim, vou comprar. É isso, eu vou usar. Mulher, tu sabe o que tá falando, hein? Então, Jesus. E faz sentido pra você, talvez não, eu com esse talvez de novo. Você tem propósito, você viveu isso. Exatamente. Desde o princípio. Desde da indústria ali, né? Exatamente. Da curiosidade de pegar o avental e invadir o laboratório. Fiz. Meus colegas daquele tempo, desculpa, mas desculpa, foi bom. Mas hoje eu tenho minha própria linha. Foi bom. Inclusive, a fabricante da nossa linha é a indústria com a qual eu trabalhei. Então eles estão felizes também. Estão. Você tem mais que propriedade para poder falar isso hoje, né? Eles nos convidaram para desenvolver e assinar uma linha deles. Tá. Mas durante o processo, eles falaram, não... Vamos inverter. Quem vai assinar a sua linha somos nós. Eu quero o seu nome. Você hoje já é referência no mercado e você deve ser procurada por muitos outros salões. Não só para transformar o salão em si, mas porque hoje a maioria dos salões, eu não sei se tem um atendimento que entenda essa diversidade de cabelos ou trabalha com cabelos naturais, por exemplo. Isso já é um produto que você também está ali fazendo... como carro-chefe ou não? É só uma especificidade? Nós temos isso totalmente formatado. Tá. Mas, como eu te falei, um dos nossos pilares é a mudança de mentalidade. Sim. E essa parte é uma parte complicadinha da gente trabalhar. Ser humano, né? Sim. Então, nós sim temos salões que nos procuram para que nós possamos colocar esta cultura dentro do salão. Lembrei. Só um parênteses naquela outra pergunta da mudança cultural. É justamente isso. O trabalho com cabelo natural, ele não pode ser igual o trabalho com cabelo convencional. Tá. Essa mudança cultural, ela vem acontecendo tanto em nós, mulheres, clientes, homens, como tem que acontecer com os profissionais, com o atendimento. Essa mudança de pensamento, ela, diferente de todas as outras, na minha visão, ela se deu ao contrário. Por exemplo, não foram as famosas que nos incentivaram. Hoje pode até ser, mas na época que eu fiz, por exemplo, não. Fomos nós que incentivamos as famosas. Por exemplo, Juliana Paz, Paz, né? Ela fez a transição, eu já tinha feito a minha.
Entendeu? Uhum. Não que fui eu, que não é isso que eu quero dizer. Mas já havia um movimento de transição capilar para cabelos naturais depois que chegou na mídia. Então, para você ver como é forte esse Sim. movimento. É efetivamente uma mudança cultural. Não vai retroceder. Sim. Não há o que se retroceder. E daí para frente, os profissionais eles precisam se atualizar, não só como finalizar um cabelo natural, como cortar um cabelo. Não é só isso. Não é só isso. Você precisa entender o conjunto. Porque uma boa técnica, ela é imprescindível. Não dá para você fazer qualquer coisa no cabelo da sua cliente. E de uma boa técnica, você tem um bom processo. Depois do processo, vem o atendimento. E dentro desse atendimento é que deve haver a mudança de mentalidade. Porque é o atendimento que vai fidelizar a sua cliente, não é a sua boa técnica. Não é só a sua boa técnica. É principalmente o seu atendimento e a sua mudança de mentalidade. O mercado convencional nós temos de que forma? O profissional tem o conhecimento dele e a cliente tem a vontade dela. O que acontece hoje em dia no atendimento, a maioria dos atendimentos convencionais? O conhecimento do profissional, ele sobrepõe à vontade da cliente. Aí a cliente chega no salão e fala, eu quero praticidade, eu quero acordar e tá pronta. Ao invés do profissional pegar o conhecimento dele e elevar a vontade da cliente, não, ele abafa. Ele fala, não, menina, vamos fazer um alisamento aqui, ou um processo... O cliente tá loira, vamos escurecer, que daí você não vai precisar tratar direito e vai te dar a praticidade que você quer. Só que a vontade dela. Ela quer praticidade, ela quer tudo isso, mas com o cabelo natural dela. Então, o que o profissional precisa? Se especializar, mudar a sua mentalidade para conseguir se adaptar e elevar, não abafar. E é essa mudança de mentalidade que eu tenho fé que vai acontecer e que nós estamos lutando para levar para os profissionais. Sensacional. Você falou a questão do mundo das celebridades e até nessa esfera eu vejo de um jeito muito de longe analisando, mas até elas sentiam essa necessidade de se padronizar por conta desses padrões de beleza e as ruas mostraram para essas artistas que elas poderiam ter mais liberdade de usar cabelo natural e continuar sendo bonita e continuar estampando capa de revista. É isso. Com a sua moldura, com o seu adorno pessoal. Sensacional. Eu nunca tinha parado para pensar em como foi esse processo de libertação, né? Sim, até delas. Sim. Porque as famosas, na verdade, elas se mantêm num padrão para que nos influenciem, né? E hoje em dia, nós, com a nossa força aqui das anônimas, conseguimos libertá-las para isso também. Quais são os maiores mitos sobre cuidados com os cabelos que você costuma desvendar no salão? E depois eu tenho uma outra pergunta a respeito disso. Vamos lá, em relação a... mito deve ter muito. Tem! Você sabe que quando eu vim para a Baixada Santista, que eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Meu esposo foi transferido para cá alguns anos atrás, e quando eu vim para cá, eu quero até repetir esse evento que foi muito legal. Eu fiz o primeiro encontro de cacheadas da Baixada Santista. Onde o objetivo desse encontro era justamente desmistificar muitas coisas que elas viam aí na internet, através de blogueira e tal, não sei o quê. E foi muito interessante, muito interessante. Surgiam coisas que se eu não tivesse base, eu não teria conseguido... Sim. Quê? Sabe assim? O que você tá falando? O que você fez? Enfim. Mas... Em relação a cabelos naturais, precisa molhar o cabelo todo dia. O cabelo natural, o cabelo cacheado, natural, curvatura, dá muito trabalho. Eu não vou fazer a transição capilar porque eu não gosto de cabelo volumoso. Tá bom, se você não gosta de cabelo volumoso, tem ferramentas pro seu cabelo não ficar volumoso. Óbvio que tem alguns cabelos que por si só já são volumosos, tem muitos fios, né? Então, mesmo que você acomode assim um em cima do outro, naturalmente ele vai ter um volume. Porém, existem técnicas para que este cabelo fique mais agradável aos seus olhos, né? Não dá para eu impor a minha opinião, porque para mim, se o meu cabelo não tiver,
Você viu, né? Quantas vezes eu fui ajustar ele no banheiro. Sim. Chacoalhar ele no banheiro. Pra mim, Paula, se não tiver alto, pra mim não sou eu. Tá. Mas existem pessoas que não. Que se tiver alto, não é a pessoa. E pra isso a gente tem técnicas pra desmistificar. Dentre outras coisas, cortes de cabelo. Cacheada não pode usar franja. Cacheada não pode ter o cabelo com base reta. Que fica parecendo um abajur. Sim. Zilhões. E todos eles a gente manda abaixo. Você enxerga que talvez seja uma falta de qualificação dos profissionais de mostrar para essas clientes como que um cabelo cacheado com base reta pode ficar bonito? É isso, mas você não pode falar, né? Não, posso. Posso. Não, é isso tem que enxergar o mercado, porque por mais que, óbvio que isso seja uma vantagem gigantesca para você, hoje você já com essa posição, você tem essa autonomia de virar e falar assim, realmente o mercado ainda não está qualificado para entender isso. Porque muitas mulheres podem querer ter o cabelo natural, mas por falta de conhecimento de finalização, de deixar do jeito que elas ficariam mais bonitas para si, elas não o fazem. Exatamente. Nós temos uma queda muito grande por padrões, né, Rafa? Isso em todas as áreas da nossa vida. Porque o nosso cérebro, ele tem um pouco de preguiça, né? Se for pegar a energia dele, ele fala, olha, isso daí não é bom, não. Nem adianta que eu vou ter que me esforçar aqui para mudar. Sair da isso zona daí, de conforto. Isso daí não é bom, não. Então, a minha visão, o que poderia fazer muita diferença para os profissionais é a tentativa. Tentativa e erro. Tentativa e acerto, tentativa e erro. Como que você vai saber se um corte de base reta vai ficar legal se você não fizer? Não tem como. Sim. Como que você vai saber se um cabelo cacheado com franja não vai ficar bom naquela pessoa ou vai ficar bom naquela pessoa? Entendeu? E para que o profissional não ouse, na minha visão, é porque falta base. O conceito de especialista é um conceito muito complexo, que hoje em dia tem sido dado para muitas coisas, como é que eu posso dizer para não dizer? Para muitos processos rasos, digamos assim. Tá. Tá? De um jeito muito superficial. Isso, exatamente. Uma vez eu abri uma caixa de pergunta no meu Instagram e uma cliente minha, disse assim, que eu perguntei qual os requisitos para você, para que alguém seja especialista em alguma coisa. Aí uma cliente disse assim, ela tem que saber fazer, mas principalmente ela tem que saber consertar. Se você não tem a base, se você não tem o passo a passo, você só tem a receita pronta e você faz aquela receita e não dá certo, como é que você vai fazer para consertar? Não tem como. Se você faz um corte que você não tem a base, que você só sabe fazer a receita e dá errado, ou você olha e fala, mas aquela foto que eu vi, que me ensinaram daquele jeito, não deu certo aqui. Como é que você vai fazer para consertar? Então, a base é algo que as pessoas, por causa do imediatismo hoje em dia, querem pular. E é ela que te dá a liberdade de criação. Sim. Para nós, artistas do cabelo ou artistas de quadro. Se o artista de quadro não sabe a base de mistura de cor, como é que ele vai fazer para pintar a união do Rio Negro e Solimões? Sim. Não tem condição. Me pegou aqui, hein? Me pegou aqui profundo isso que você está dizendo, porque ó, eu tô, como eu disse, também estou em transição, estou indo para uma carreira totalmente diferente da que construí até hoje. Sim. E tô nessa posição do tipo, mas tem tanta gente que é especialista que eu olho e falo assim, gente, mas calma aí, cadê a base da proporção ali que não tá presente? E eu imagino a posição de alguém que cuida diretamente do molde do rosto de uma pessoa. Porque, tipo assim, deve chegar muita gente pra você e falar assim, deu ruim, pelo amor de Deus, me salva. Exatamente. Exatamente. Tanto em corte como em cor. Muitas pessoas chegam pra mim querendo algo. Nossa, eu acho lindo isso. Mas o meu rosto é redondo. Aí eu digo, e daí que seu rosto é redondo?
Vem cá, deixa eu te mostrar. Aí eu pego a base, Rafa. A base que, por exemplo, eu pego em outra área, que é o princípio do contraste, por exemplo. Sim. Se uma pessoa tem um rosto redondo, um rosto grande, avantajado, enfim, e eu tiro totalmente o contraste dela, o que vai se sobressair? Uhum. É o rosto. Sim. Então as pessoas correm atrás de menos cabelo para ficar com menos rosto. Não, quanto menos cabelo, mais rosto. E isso faz parte da base, não só da base de visagismo, Sim. não só a base, princípio de contraste. Matemática Matemática, até, né? exatamente, matemática. Eu ia falar até químico, mas é mais matemático. Mas o princípio da química também é matemática. Gente, então, ó, não adianta. Propriedade você tem. Sim. Porque quase 25 anos passando por tudo isso, então eu acredito no que você fala. É. Agora mais do que nunca. Por isso que eu falo, você precisa continuar expandindo essas marcas, pelo amor de Deus. Pois é. Agora, falando em marcas, uma pessoa que começou com contabilidade hoje tem a linha que leva o seu nome. Esquece o profissional, tá? Essa trajetória, essa carreira, Paula. Como que você lida com isso? Mulher, empreendedora, ainda tem sonhos? Onde você quer chegar? Depois eu quero chegar especificamente nesses projetos, mas abre o coração aqui um pouco. Ai, Rafa, sim, fácil não é, né? Tá. E sozinha não dá. Fácil não é e sozinha não dá. Se eu não tenho a minha equipe, se eu não tenho pessoas junto comigo que entendem o propósito e estão dispostas a viver este propósito também, não dá. Se eu não tenho do meu lado um homem que entende, como você mesmo disse aí que eu preciso, né, abraçar isso, e enxerga antes mesmo de mim a potência do que a minha história representa e me traz para o eixo e me leva para frente, eu também não consigo. Fácil não é. Mas o meu sonho, meu objetivo é que eu possa ser a recompensa de alguém através do meu conhecimento. De que jeito isso? Trazendo a transformação efetiva da vida de alguém. Não só, Paula, eu sou uma cabeleireira, eu sou uma profissional e quero aprender a trabalhar com cabelo cacheado. Legal. Mas, além do meu conhecimento técnico, o que eu posso trazer de valor para você? Sabe? Aí, aquela pessoa que está ali batalhando no seu dia a dia para crescer, para tentar se organizar, para tentar organizar as ideias, para tentar colocar algo em prática, que foi o que eu estive e estou. A gente nunca sai disso, né? Sim. Quando você tem vários processos. Aquela pessoa que está neste momento, o meu objetivo é ser a recompensa dela. Chegar e falar, calma, vamos organizar aqui. Nem que seja em meia hora, que é o tempo que eu tenho para minha avaliação, como em 6 meses, que é o tempo que dura a nossa mentoria para profissionais. Esse é o meu objetivo. Fora do profissional, em qualquer área. A minha equipe sabe disso. Se você olhar ali, você vai ver a carinha. Que eu adoro cuidar da vida delas. Me fala, mas e aí? Mas, eu fui em tal lugar e me senti desse jeito. Sério? Puxa, mas por que você acha que você se sentiu desse jeito? O que te trouxe, né? O que te levou, aliás, a se sentir desse jeito? Não sei. Mas então vamos descobrir. Porque aquele ponto trará algo para a vida dela, para ela usar, será base, o entendimento daquele ponto será base para muitas outras coisas. Traz para o consciente para ela usar como bagagem, que foi o que você fez. Né? Exatamente. Agora tá fazendo sentido. Exatamente. Agora, sonhos profissionais. Sendo bem realista, é uma palestra para 50 mil pessoas, é um programa de TV, porque você tá ticando da sua lista de sonhos, e eu acredito, por mais que não tenha tanta intimidade, muitas coisas. Uma linha com seu nome, agora um programa com seu nome, um projeto. E todos com um propósito. Os propósitos estão muito alinhados com quem você é. Tem alguma coisa que ainda você almeja, assim, fala assim, eu tô construindo para chegar lá? Puxa vida. Tem tanta coisa. Material. Porque
Eu acho que o sentido da vida de alguém não tá na grana. Às vezes eu fico pensando assim, eu falo, nossa, você parece coach, profunda. Não é esse o meu objetivo. Mas eu acho realmente que o sentido não tá... Claro que a gente precisa, né, de dinheiro, senão... Até para continuar levando essa transformação para outros lugares. Mas, por exemplo, hoje você tem um atendimento em Santos e São Paulo. Sim. Existe uma projeção de, por exemplo, levar para outro lugar, seu estúdio? Existe, mas não da forma como ele é hoje. Tá. Estúdios não próprios. Fixo, assim? Tá. Próprios. Nós temos um projeto de... é como se nós colocássemos quiosques dentro de salões pelo Brasil inteiro com o nosso método. Entendeu? Formar... Esse modelo de negócio eu nunca tinha visto. Calma aí. Só um minutinho aqui. Vamos... Pode falar mais sobre isso? Sim. Formar profissionais dentro de salões com o nosso método. Com essa metodologia sua. Exatamente. Estruturado nos pilares do nosso método. Sensacional. E ainda tem a parte que nós já estamos em desenvolvimento, que é a linha profissional. Tá, vamos para o produto físico. Agora me conta como é que foi isso. Você teve essa vontade, houve esse convite, a princípio, para você assinar tecnicamente o que seria esse produto. Sim. E eles viram isso, você entende. Aí colocaram o seu nome. Exato. E tá sendo a aceitação muito boa. Você usa isso dentro dessa metodologia? Uso. Nós usamos, todas as clientes que vão ao nosso estúdio, elas saem com o nosso produto no cabelo. Tá. Porque dentro do cabelo natural nós temos um termo que chama-se finalização. Do cabelo tradicional também, só que a finalização de um cabelo tradicional é uma escova, um babyliss é mais conhecido. Tá. Dentro do cabelo natural, o que nós chamamos de finalização é aplicar os cremes, cremes esses que vão ficar no cabelo da cliente, né? Ali a gente seca, faz a fitagem e tal. E então, todas as clientes que vão ao nosso estúdio, esse passo 3 e esse passo 4 e o fluido são aplicados. Uhum. Então, o meu cabelo hoje está com eles, o cabelo da Luciana está com eles, enfim. Fora isso, nós utilizamos, porque nós estamos já em desenvolvimento já há um tempo, porque precisa ser amplamente estudado, né? Tem uma burocracia grande. Exatamente. Para produtos profissionais. Porque um dos pilares do nosso método de trabalho é a independência do profissional. A autonomia do profissional. Tá. Porque hoje em dia, os profissionais trabalham... Aliás, muitos profissionais trabalham da seguinte forma. Compra o produto e aplica. Analisa superficialmente o cabelo da cliente ou pelo que a cliente fala. Meu cabelo tá seco. Então, ela vai lá no estoque e fala, qual que é o produto para cabelo? Cabelo seco. Vai lá e aplica. Dentro do nosso método, isso não existe. Primeiro que tem que ter lá uma avaliação, todo um entendimento do estilo de vida da cliente. Porque se a cliente está com o cabelo seco, algum motivo tem. Sim. Entende? Então, o que eu quero é resolver o problema dela, não dar um remédio paliativo ali para aquele momento. Mascarar. Isso, build-up, nós chamamos dentro do meio da beleza. E... a maioria esmagadora dos profissionais hoje em dia é desse jeito. E o que nós queremos trazer é uma autonomia. De que forma? Com ferramentas que, a partir da avaliação, o profissional vai decidir qual a ferramenta mais adequada para a resolução efetiva do problema daquela cliente. Uhum. Não só a maquiagem. Entendeu? E isso em esferas, né? Se a cliente quer fazer apenas um tratamento, uma hidratação, tudo bem. Mas você sabe que o seu cabelo precisa disso, daquilo outro. Nós queremos dar essa autonomia para o profissional, para que ele possa ter essa segurança em explicar. E baseado nisso que nós estamos desenvolvendo a nossa linha profissional. Então, isso é um objetivo. Lançar essa linha profissional e levar este conceito para o maior número de profissionais possíveis. Daqui a pouco você não vai mais atender, né? Você já deu uma diminuída já. Porque não pode, né? Não tenho como, só tenho 2 braços. Mas está criando pessoas que estão aptas e que entendem e têm essa sensibilidade e essa
percepção? Ontem nós recebemos um feedback. Ontem foi um dia que eu precisei me ausentar. Hoje de novo. Mas ontem foi um dia que eu precisei me ausentar e uma cliente queria fazer o cabelo dentro do processo que nós havíamos estabelecido com ela. Só que eu não podia fazer. Era algo que eu não podia fazer. Fulana, faça, meu amor, faça com um profissional tal. Ela tá preparada, né? Eu falei, está. Ela fez o meu cabelo, inclusive. Ela fez o meu cabelo. A minha cor foi esta profissional que fez. E aí fui pro meu... Ah, tá bom. Eu me responsabilizo, pode fazer. Tá bom, fui pro meu compromisso. Estava lá no meu compromisso em São Paulo ontem, eu recebi uma mensagem dela. A profissional foi perfeita. O atendimento foi incrível. A segurança que ela me deu foi essencial. E ao final ela diz, eu amo uma equipe, eu amo um estúdio, eu amo vocês. Posso te mostrar essa mensagem agora. Uma cliente que sempre foi atendida por mim e pela nossa equipe, mas que num momento era uma transformação de cor, foi atendida por uma profissional nossa e não sentiu absolutamente diferença nenhuma. Então as nossas profissionais, inclusive, elas chegaram cruas. Nós formamos do começo até o fim. Foi moldando. Eu acho isso incrível. Agora eu vou desabafar como empreendedor. Quando alguém chega e para mim fala assim, Rafa, o atendimento foi muito bom. É como se você estivesse falando do meu filho, e acho que para você também, né? Do tipo, soube educar e dentro de um caminho que você sabe que dá certo. Exatamente. Eu escutei que confiabilidade e segurança tá nos detalhes. E vai muito de encontro com o que você falou. Saber fazer é o mínimo. Exato. Ninguém espera nada menos que a execução. A execução bem feita. Agora, o diferencial de atendimento traz essa segurança. Exatamente. E dá pra ver, né? Porque agora você tá com milhões de projetos e só começando. E uma coisa muito legal, Rafa, só para acrescentar, um dos nossos pilares também, o compartilhar de conhecimento. A gente não esconde nada. Tá. Nada. Tanto que a nossa equipe ela tem segurança em fazer o que está fazendo, porque desde os erros, acertos, a gente compartilha tudo. Não existe mais aquela mentalidade de eu não vou ensinar o meu auxiliar porque ele vai abrir um salão do meu lado. Desculpa, se você está pensando desse jeito, profissional, para onde eu olho? Para eles, para cá. Se você está pensando desse jeito, você está muito errado e o seu crescimento está seriamente comprometido. Compartilhe conhecimento. Até porque a Bíblia fala, se você não aprende, se você para de aprender, você esquece o que você já sabe. E é humanamente impossível você acumular conhecimento e não compartilhar. Você precisa compartilhar, descarregar um pouco a mente para poder absorver mais. E essa mentalidade de profissionais tradicionais os impedem de crescer e não faz sentido. Porque dentro do nosso ramo é preferência, não é concorrência. Não é concorrência. Se você vai num salão fazer uma escova, por exemplo, e o profissional cobra R$30. Aí você vai num outro que cobra 120, 150, não é possível que você não veja a diferença. E se você não vê, tá tudo bem. Continua indo no profissional que te cobra mais em conta, porque tá dentro da sua realidade, tá dentro do que você espera daquele serviço. E muitas vezes o de 150 nem é tão bom assim, entendeu? Mas é preferência. Tem gente que vai preferir estar num lugar, tem gente que vai preferir estar em outro. Então, compartilhar. Dentro do nosso estúdio, você ser atendido por mim ou ser atendido pela Débora, pela Luciana, pela Ellen é a mesma coisa. Tem que Exatamente. ser. Até porque você não vai conseguir atender todo mundo. Exatamente. E tem que continuar com outros projetos. Me explica qual que é a expectativa desse novo projeto. Com Paula Pode. Óbvio que eu sei que é para carregar toda essa mensagem de transformação, de transição e agora chegar em outros lugares, mas abre esse coração de novo. Deixa a liderança de lado. Qual que é a sua expectativa? Como que você quer transformar a vida das pessoas com ele? Através de histórias.
através de exemplos reais e possíveis, através de depoimentos de crescimento, de maturidade, onde o conhecimento liberta, né? Porque o conhecimento liberta. Então, eu quero mostrar para as pessoas que, através de uma assessoria bem feita, ou através de um compartilhar de vida, de histórias, existe uma possibilidade muito grande de crescimento em todas as áreas. Eu costumo dizer que, falo muito para minha equipe, você precisa, todo lugar que você vai, você precisa ter o coração aberto e você precisa ter boa vontade. Porque eu, como cabeleireira, se eu for, for convidada para uma palestra de odontologia, se eu já for para essa palestra pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer lá? Pelo amor de Deus, já vou lá para cumprir tabela, porque fulano me chamou, que é ele que vai palestrar, então eu tenho que estar lá. Saco! É uma coisa. Agora, se você for odontologia, nossa, que interessante. O que será que eu posso aprender lá? Então, você já abre o seu coração e a sua mente para receber conhecimento. Então, isso é algo que eu quero muito com esse projeto, que é através de histórias, através de transformações pessoais de pessoas comuns, isso possa interferir diretamente na vida de muita gente. Você estava falando e eu estava primeiro te admirando, porque você é uma exímia comunicadora, se porta muito bem, se coloca muito bem. E, quero honestidade na resposta. Salões Baixada Santista, tá? Especificamente falando da região, assim. Como que você classificaria, ou o que você acha da apresentação pessoal das pessoas que atendem e trabalham com imagem aqui da região? Ele me apertou sem me abraçar. E agora, Rafa? Você entende? Entendo. Porque eu te olho e admiro, acho que é harmônico, e eu falo, vindo de um ponto de vista de análise de imagem. Mas eu sinto, olha que eu já rodei em várias cidades aqui da região. Tive a felicidade de encontrar profissionais que entendem essa importância. Sim. Mas eu olho e falo assim, mas gente, tá faltando o... e aí eu já vou colocar já tudo que eu queria pontuar. Falta esse mindset que você falou. Mindset, do tipo assim, amigo, o básico é você ser o que você tá vendendo. Tem que ser real, tem que ser genuíno. Você sente isso? Muito. Você conhece, óbvio, um escritor chamado Napoleão Hill. Sim. E em um de seus livros, ele enumera as regras para pessoas de sucesso, né? Ele acompanhou aí durante anos e enumerou ali. A principal delas, na minha visão, é uma regra que ele diz: pessoas de sucesso fazem o básico, porém, muito bem feito. Muito bem feito. Então, é esse o caminho que as pessoas precisam entender. Às vezes não, na maioria das vezes não dá para mudar a mente de uma hora para outra. Sim. E de tão grande proporção. Mas o básico, você tem toda a razão. O básico muitas vezes não é feito e muito menos bem feito. O que é o básico dentro da nossa realidade? Você não pode chegar no nosso estúdio e encontrar a gente de chinelo. Na minha visão, você não pode chegar num ambiente, seja ele o calor que tiver, e uma profissional que trabalha muito perto de você está de blusa de regata. Total. Com um decote muito chamativo, com uma roupa muito curta. É algo que não orna, né? Então, a gente tem um pouco essa dificuldade em todos os segmentos, não só no segmento de beleza. Com certeza. Mas muito que é o nosso olhar, né? Mais pro ramo da beleza, sim. O básico precisa ser feito. E isso vem o pé...
sem proteção. Isso é uma regra da vigilância sanitária. A gente trabalha com tesoura, a gente trabalha com navalha, a gente trabalha com objetos pérfuro-cortantes. Isso é uma regra da vigilância. Você não pode trabalhar com calçado aberto. Porque se cai uma tesoura e cai com a ponta no seu pé, vai te machucar seriamente. Se cair aí numa veia ou coisa do tipo, vai te machucar seriamente. Então você, por regra, não pode trabalhar com um sapato aberto. O secador, por exemplo, tem muitos profissionais que colocam o secador no pescoço. Não sei se você já viu isso. Já. E pegam o secador, ao invés de pegar pelo cabo, pegam pelo corpo do secador. Isso também é outra regra da vigilância sanitária. Você não pode trabalhar desse jeito. Porque se dá um curto naquele fio, tá no teu pescoço, você morre, cai duro ali. Então é o básico que a gente precisa fazer. E nem o básico está sendo feito. Exatamente. E que é ele que chama a atenção, né? É como você me perguntou no começo, já teve alguém que te abordou pra dizer que seu cabelo era bonito? Já. Se eu não ando com cabelo bonito, a pessoa, ela chega até mim não pra me elogiar, mas pra perguntar o que eu faço. E na minha cabeça eu já tenho que mostrar o que eu faço. Sim. Assim como você me mostrou assim que eu cheguei. Você acha que ainda falta essa percepção? Porque muitas vezes, a gente tá falando disso e é um assunto que eu adoro, entender como esses pequenos detalhes fazem a diferença para o empreendedor. E principalmente, no seu caso, para uma empreendedora que tem propósito. Você acha que as pessoas às vezes esquecem desses detalhes? Porque aí você chega para comentar e a gente está numa roda de empreendedores conversando e as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eles colocam umas desculpas, acho que para mascarar a falta de comprometimento com o básico. Exatamente. Para mascarar. Às vezes, a pessoa, ela tem... Muitas vezes ela não tem uma noção de tempo. Eu sou uma pessoa assim, que eu tenho uma dificuldade com noção de tempo. Vai dar tempo, e não vai, entendeu? Mas o que eu penso? O nosso estúdio, por exemplo, ele não tem bancada. Os nossos espelhos são todos encostados, ele não tem bancada. Porque a bancada, ela propicia a bagunça. Sim. Né? Lá no nosso estúdio, por exemplo, nós temos um treinamento, quem entra faz um treinamento onde tudo é guardado sempre no mesmo lugar. Então isso nos proporciona o quê? Sempre uma ordem visual, uma organização. Sim. E aí entra, Rafa, algo que também é inerente aos profissionais, que é mente fechada. Porque quando você abre um pouquinho a mente e transita por vários lugares, você entende, por exemplo, que quando uma pessoa chega num ambiente bagunçado, automaticamente ela se sente atordoada. Ela não consegue relaxar. Sabe aquele negócio? Arruma a sua cama antes de sair de casa, do quarto? Sim. Isso não é à toa. Isso é algo que o seu cérebro entende que a primeira atividade do seu dia você executou. Sim. Então, as outras você vai executar com mais facilidade. Aquele negócio de você arruma a tua casa, olha em volta na tua sala, no teu quarto, e o que tem muita coisa fora do lugar, isso te reflete. Não é que você tem que começar se consertando para depois o seu quarto ficar bom. Não, conserta teu quarto, teu ambiente, organiza teu ambiente, que naturalmente você vai se sentir melhor e terá esse impulso de sempre arrumar para se sentir melhor. E os seus clientes, quem chega no teu ambiente, vai se sentir do mesmo jeito, porque nós estamos falando, não é de, eu sou assim, fulano é assado. Não, nós estamos falando de ciência. Sim. Né? Nós estamos falando de ciência, e isso se aplica a todo mundo. Eu acho inconcebível para mim entender que eu tô vendendo beleza e não... E beleza, a gente não tá falando de padrão, tá? Você não precisa ser magro, cabelo... Eu vou usar o padrão da mídia. Magro, branco, cabelo liso, olhar... Nada disso. São princípios básicos de higiene, de convivência. Criar esse ambiente satisfatório para que as pessoas que vão frequentar esse ambiente sintam a vontade de falar assim, eu confio em você em todos os aspectos. Poxa, gente, facilita também, Facilita. Eu sei que para você é um mercado também. Você criou esse processo com um nível de qualidade extremamente alto. Então, você tem muitos cases que você precisa pegar ainda para transformar. Porque, exatamente. Por mais básico que seja, as pessoas estão deixando de fazer. Estão deixando de fazer. Mas como mercado e como credibilidade profissional também deve doer.
em você. Assim como eu vejo, por exemplo, algumas outras pessoas fazendo um trabalho que não esquece de fazer o mínimo bem feito, assim. E aí acaba também que... Por que não dá certo? É? Por que as pessoas não me Ai, o enxergam? mercado tá ruim. Será? E outra coisa, nossa, mas fulano faz um trabalho tão menor do que o meu, né? Tão menor do Sim. que o meu, com a qualidade inferior, e tá aí despontando com tanto sucesso e nananã. Por quê? Se o meu trabalho... Então, olha em volta e vê o básico. Será que o seu trabalho está sendo visto? Será que não tem nenhum ruído antes? Porque talvez as pessoas nem estão enxergando o seu trabalho, porque tem tanta coisa errada antes. Ruído, Rafa, falou tudo. Ruído. Muitas vezes eu vejo fotos de profissionais de cabelos lindíssimos, ou vídeos, reels, Sim. que passa assim uma vassoura e uma pá no cantinho. Eu já esqueci o cabelo. Eu tô ali na vassoura e na pá. Por que você não tirou? As minhas profissionais, elas sabem. E é muito legal a evolução delas, do olhar delas. Sim. No começo, ai, Paula, você é chata. Eu É não, frescura. olha o enquadramento, olha um elemento aqui, outro aqui, vai tirar a atenção do cabelo que você quer mostrar. Ah, você quer mostrar um cabelo claro? Bota numa parede escura, quer mostrar enfim. Chato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nossa, aí às vezes eu tiro foto e mostro pra ela, aí elas falam, isso aqui. Parece que o jogo virou, Entendeu? não é mesmo? E que faz muita diferença. Esses dias eu vi um vídeo, eu tô nessa pegada de academia, tal, emagreci bastante. Eu vi um vídeo de uma pessoa próxima a gente lá, de fisiculturista e tal. Incrível, mas eu não conseguia parar de ver a bagunça do quarto dela, que ela tava mostrando. E não é toque, Não, é porque chama atenção. ciência. E geralmente é inconsciente. Então ninguém vai chegar pra você e falar assim, poxa, não me senti bem porque tem uma pá ali. Exato. A pessoa simplesmente não vai mais. Talvez ela nem perceba do porquê que ela não se sentiu tão à vontade. Exato. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. É ciência, é com todo mundo e na maioria das vezes é inconsciente. Ela simplesmente deixa de fazer. Esses, eu vou chamar de macetes, mas essas ferramentas de evolução e de prosperidade, principalmente para o mercado de salões, você também quer trazer como pauta para o seu podcast, quer discutir isso e trazer para que as pessoas, que muitas vezes não têm acesso, por exemplo, a uma mentoria direta sua, mas elas conseguem beber um pouco dessa sabedoria? Sim, sim. A princípio, o nosso objetivo é esse, né, que nós conversamos aqui, de transformar através de histórias e tal. Mas nós temos esse braço, que é a formação profissional. Sim. Então, esses pontos, sim, nós queremos trazer através de especialistas, porque você falar simplesmente, né? E aí? Mas, olha, é por isso. Embasa, dá a base do negócio. Para que ela compreenda melhor e execute melhor e abra a mente. Sim. Uma coisa assim que eu luto muito. Transite em várias áreas. Por isso que eu falo que o direito me trouxe a um ponto que talvez eu não estaria se não tivesse feito 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade. Entendeu? Porque abre a mente. Então, ao mesmo tempo que eu estou ali fazendo um curso novo, eu estou também lendo um livro de gestão. Uma outra coisa são os salões que são encarados como negócios de fundo de quintal. O salão tem que ser encarado como uma empresa. Com todos os requisitos empresariais, desde a administração até a execução. Entendeu? E mesmo que seja um. Sim. Né? Mesmo que seja um. Enfim, nós queremos sim trazer essa visão dentro do Com Paula Pode. Agora uma pergunta. O que é que Com Paula não pode? Mente fechada. Nem pensou assim, né? Mente fechada. Mente fechada. Se eu te trouxer um conceito que eu adquiri através da minha experiência, através de estudos, através de embasamento técnico, embasamento científico, e você olhar para mim e dizer, imagina, isso daí funciona não. Aí a gente para a conversa aqui. Então, eu não vou nem questionar, tá?
Porque, olha, eu super acredito. Mas não é, Rafa. Agora, você encontra muitas pessoas com mentes fechadas? Eu tenho pra mim que a ambiência, Tá. ambiência, Tá. ela é algo real. Algo que vem no mundo dos profissionais é que os clientes são a cara do profissional. Então, dentro do meu dia a dia, eu não posso dizer que eu encontro muitas pessoas assim. Porque, graças a Deus, a minha persona, as minhas clientes, elas vêm já com esse perfil. E por isso eu também aprendo demais com elas. Porque eu quero entender o porquê que você pensa desse jeito. Eu não quero bater de frente com o seu pensamento único e exclusivamente porque não é o que eu acredito. Eu quero entender. Se chegar ao final, se você me apresentar um pensamento com base e eu chegar ao final e disser, Rafa, eu concordo. Nossa, a sua visão, curti. Eu acho que aqui, ó, entra uma visão minha, aqui talvez não, mas olha... Que legal saber como você pensa. Esse é o meu sentimento. Então, dentro do universo de clientes, não. Mas dentro do universo de mentoria e educação, sim. Encontro muito. Outros profissionais. Exato. E a questão dos conceitos que são apresentados para os profissionais hoje em dia. Não há que se você abraçar algo pura e simplesmente. E aí eu chego para você e digo, por exemplo, cabelo natural não pode ser lavado com um shampoo que tenha sulfato. E aí, mas eu te pergunto, por que não pode ser lavado? Porque o sulfato, ele tira todo não sei o que do cabelo, nanana. Tá bom, entendi por que não pode. Mas agora eu quero te dizer por que pode. E você não quer nem me ouvir. Isso para mim me desestimula, assim, grandemente. Sim. E geralmente são pessoas que têm um potencial gigantesco. E que vai ser a mesma pessoa que vai ficar reclamando no final e falar, o mercado tá assim. E que não vai pra lugar nenhum. Mentalidade. Mindset. Tudo faz sentido. Mindset. Fazer uma pergunta que geralmente eu faço fora das câmeras, mas me senti à vontade suficiente pra fazer. Bora. Eu quero que você olhe pra aquela menina que alisava o cabelo e que tava ali, não vou dizer perdida, mas estava seguindo um caminho que talvez não a deixasse 100% feliz e satisfeita. Hoje, prestes a estrear um podcast com uma marca que leva o seu nome, prestes a assinar uma marca profissional que também leva o seu nome, sendo mentora de vários outros profissionais, e não só levando para esses profissionais dinheiro, mas propósito. O que você falaria para essa Paula? Tô orgulhosa de você. Você tem muita coisa ainda para passar. Muita coisa para aprender. Muita gente para agregar. Mas até aqui, o Senhor te ajudou. E eu tô orgulhosa de você. É isso. Pausa para aquele momento onde ela se emociona e eu também. Ai, é isso, que história, Rafa. Hein? É isso. E, inclusive, este momento eu acho que não poderia ter sido diferente nem com outra pessoa e nem de outro jeito. Eu fico muito honrado. Bom, eu tô emocionado e fico muito feliz de poder compartilhar. Eu sou meio como Napoleão Hill. Você citou, então você sabe o quanto ele foi agraciado por poder ter contato com pessoas grandiosas. E eu sou muito abençoado porque eu falo que Deus não me deu muitos talentos, mas um dos principais talentos que ele me deu foi criar conexões com pessoas que eu sei que vão me agregar. E esse é aquele caso que eu falo assim, é isso. É isso que eu quero ter esse espírito curioso para saber e falar assim, putz, que mulher sensacional, o que ela pode me ajudar? Sabe? E é a validação
de que essa minha missão tá certa. Exato. Quero poder fazer isso, óbvio que dentro da construção de imagens de outras pessoas, mas absorvendo esse espírito que você tem de... Eu vou usar uma palavra, de ousadia, porque são os ousados que mudam o mundo. Sim. E são os ousados que decidem mudar de cabelo também. Não é verdade? É verdade. Então, decidem pagar pra ver. Vamos você já entendeu o que tá vindo aí, tá? Então, assim, não é pouco, é muito. E olha, os projetos estão começando. Primeiro eu quero te agradecer. Agora, voltando ao profissional, quero te agradecer pelo tempo dedicado, pela oportunidade. Fico muito mais honrado agora no final de conhecer mais a sua história, de saber que sou eu aqui dando essas boas-vindas com o pé direito nesse novo projeto que já começa com um sucesso gigantesco. Que seja abençoado, que seja, além de muito, muito lucrativo, que traga... que te complete. Sim. Não só em relação a pagar contas, em alcançar profissionalmente um patamar além do que você já alcançou hoje, mas que te dê esse sentimento de satisfação de virar e poder falar assim: tenha minha mão em mais uma coisa que Deus abençoe e deu certo. É sobre isso. Muito obrigada. Quero que você deixe um recado para quem está acompanhando a gente agora. Os convide também para embarcar contigo nessa nova jornada, nessas novas curvas. Exatamente, nessas novas curvas, que são sempre surpreendentes, né? Tanto as curvas do nosso cabelo como as curvas da nossa história. E eu quero te convidar, a partir de hoje, com esse episódio inaugural maravilhoso, que nós idealizamos, porém foi infinitamente mais do que nós idealizamos. Mas eu quero te convidar para estar conosco neste novo projeto com Paula Pod, onde nós traremos histórias, principalmente histórias de transformação, que podem agregar e muito na sua vida, na vida dos seus, e que pode te inspirar a sair do lugar, a sair da sua zona de conforto, a experimentar novas visões aí para sua vida. Vem com a gente, vem comigo. Vamos todos juntos. A gente se vê numa próxima. Um beijo. Beijo. Tchau.